Olá, madame, seja bem-vinda ao nosso episódio do nosso podcast Empreendedora. E na tarde de hoje, eu convidei mais uma mulher que vai contar um pouco da sua história, do seu legado e do seu começo também. Ela se chama Doutora Mípcia. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso episódio do nosso podcast Empreendedora. É uma honra te ter aqui hoje, tá? Vamos começar logo, né, perguntando para você sobre o seu começo, até mesmo para as pessoas, né, de casa que vão estar acompanhando a gente, Uhum. conhecer um pouquinho, né, do seu antes até chegar aqui. Você poderia contar um pouco para a gente? Sim. Primeiramente é um prazer estar aqui com você. O meu início foi assim, eu estudava letras, né, da UEMA e trabalhava numa farmácia com o meu marido, trabalhava com ele. E quando eu já estava perto de me formar em letras, eu recebi uma visita na minha casa de uma jornalista, até aqui de São Luís, ela, amiga dos meus pais. E eu creio que, assim, aquele conselho foi de Deus, porque nós não tínhamos farmacêutico na época, apesar da gente ter duas farmácias na época, nós não tínhamos farmacêutico. E toda vez que o conselho ia na cidade, e a gente naquela época também, o curso de farmácia não era como hoje, que é bem conhecido, Sim. naquela época, vamos dizer assim, que tinha um ou dois farmacêuticos na cidade para várias farmácias e não se dava conta, porque naquela época um farmacêutico só podia assinar duas farmácias. E hoje só é uma. E aí o que acontece? Ela disse assim: meu marido tinha acabado de receber uma multa do Conselho de Farmácia por não ter o farmacêutico presente, né? E aí ela disse assim, o conselho que ela deu. Fonseca, por que você não manda a MIPSA estudar em São Luís farmácia? Aí eu fiquei assim, eu não queria, porque a minha filha só tinha 6 anos. E eu imaginava assim, eu morar em São Luís e a minha filha ficar aqui em Bacabal. E eu sei que foi necessário tomar uma decisão, né? E aí nessa decisão a gente conversou, a gente foi alinhar também nossos projetos com Deus, porque se Deus não estiver à frente, não adianta você iniciar um projeto porque não Verdade. dá certo. Também não adiantaria eu ir para um projeto que eu sabia que ia ser bom para a gente, mas não está alinhado com Deus e com a família. Porque a família, para mim, Deus primeiro lugar, a família e depois as outras coisas. Sim. Quando você vai nessa ordem, tudo flui. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar minha filha com 6 anos aqui para ir para São Luís? Isso não entrava na minha cabeça. Mesmo assim, por pressão da família todinha que eu digo, meu marido e meus pais, eu vim a São Luís, iniciei o curso de farmácia em 2006 e em 2010 me formei. Mas assim, foi uma jornada bem desafiadora. Eram 3 ônibus para chegar na faculdade, eu morava no Quatraque e ia estudar no Selma todos os dias. E naquele tempo o curso não era só em um período, era integral, era de manhã e de tarde. Então, assim, chegava dias que eu saía de casa de manhã e só chegava em casa à À noite, noite. lá para 9 horas. E, assim, a vida de estudante é bem desafiadora, porque além do estudante ter seus desafios, o estudante ele vive com poucos recursos. E aí foi essa a minha jornada. E todo final de semana eu ia para Bacabal, ficar junto da minha A família. filha, né, É, também. da minha família. Então foi esse assim um começo bem desafiador. Certo. E aí, como foi ali para você conciliar a área profissional, né, da área farmacêutica, como também dos laboratórios também? Uhum. Pois é, então quando eu me formei, eu justamente voltei para trabalhar na farmácia. E aí a gente continuou por muito tempo com duas farmácias. E quando eu estava na farmácia, eu sempre tive essa boa relação com as pessoas. Sempre gostei muito de conversar. Então, os clientes chegavam no balcão precisando de um medicamento. Eu trabalhava com muita questão de indicação, até por ter aprendido também com meu marido a trabalhar e nessa área. E depois que eu me formei, eu só, tipo assim, aumentei esse leque, né? Porque aí eu já tinha um conhecimento Sim. melhor, mais ampliado. Eu já tinha a questão científica,
E, e aí eu comecei a fazer aquele trabalho de formiguinha no balcão. E a partir do momento que as pessoas passaram a gostar do meu trabalho e gostar das minhas indicações, aí ele já começava a levar exame para o balcão para a gente olhar. E naquela época eu não entendia muito de exames, né? Hoje em dia já entendo muito. E naquela época as pessoas diziam assim: por que que você? E começaram. Por que que você não coloca um laboratório para você? E o meu pai já tinha me dito isso. Minha filha, por que que você não coloca um laboratório? Meu pai é protético dentário. E ele passou a vida tendo laboratório Sim. de prótese. E ele disse: minha filha, por que que você não coloca um laboratório para você? E aí eu sei que os clientes começaram, né? De vez em quando um cliente chegava e disse assim: por que que você não coloca um laboratório para você? E aí eu sei que daí a ideia começou a amadurecer. E foi quando eu iniciei esse projeto em 2013. O Laboratório Canaã hoje tem 12 anos. É, e é conhecido, viu, por um laboratório de confiança. Eu fiz uma pesquisa ano passado, porque eu queria saber como eu estava posicionada Sim. no marketing na cidade. E aí eu contratei uma empresa. E esta empresa trouxe para mim que o meu laboratório é um laboratório de confiança. Mas isso não foi construído da noite para o dia. Foi construído com muito trabalho, com muito, vamos dizer assim, com muito esforço e sempre colocando Deus à frente de tudo. Para poder dar certo, Sim. né? E qual a sua importância no hoje na vida dos seus clientes que passam ali, tanto na farmácia quanto nos laboratórios? É, eu creio que, eu gosto de dizer assim, eu creio que a gente está aqui, né, na Terra com uma missão, né? Se não for para ajudar, para servir as pessoas, como, pelo menos para mim, assim, você se sente. Eu me sinto muito realizada quando eu consigo ajudar a solucionar Sim. o problema de uma pessoa. E o que é que eu faço? Quando eu entrego um exame de qualidade, quando eu entrego um exame com confiança, para saber que aquele exame realmente vai ajudar a solucionar um problema de saúde, eu creio que ali eu estou ajudando a solucionar um problema, né? E até porque, assim, eu digo isso porque hoje em dia as pesquisas dizem que 70% das decisões médicas são tomadas a partir de um exame. Então, é a clínica junto com os exames. E aí, se o exame, a pessoa não está com um exame de qualidade, um exame confiável, não adianta, porque você não vai ter um bom resultado naquele tratamento. Então, eu acredito que fazer parte desse processo é muito importante e, além de ser importante, eu sempre trago isso comigo. Eu não quero fazer qualquer trabalho, eu quero fazer um trabalho de excelência. E eu creio que está dando certo, porque o resultado foi esse, que nós somos um laboratório de confiança. Com certeza, né? Durante anos, são 12 anos, 12 né? 12 anos, anos no 12 mercado. anos. É muito tempo mesmo. E para você no hoje, como estar à frente, né? Das duas empresas? É um desafio. É muito desafiador, porque assim, a gente é mulher, é esposa, é mãe. E aí, muitas vezes, o meu marido diz assim: te desliga um pouco. Porque muitas vezes, quando eu chego em casa à noite, eu ainda pego o celular para olhar, eu lembro de alguma coisa, aí eu mando mensagem no grupo, aí muitas vezes eu vou resolver alguma coisa, às vezes eu vou alinhar algum pedido, fazer alguma estratégia de marketing também que eu tive a ideia, aí eu já passo para o meu social media, já digo, olha, amanhã nós vamos fazer tal vídeo, assim, assim, acabei de ter essa ideia. E aí ele diz assim, te desliga um pouco, quando tu chegar em casa, desliga esse celular, mas às vezes a gente não consegue, Sim, realmente. porque hoje a gente está muito nesse movimento, né, frenético, e que tudo é marketing, É, tudo é estar interligado, e eu acredito que é dessa maneira, assim. certo. E no meio do teu caminho, no teu início ali, você ouviu palavras, né, que chegaram a te desmotivar por pessoas de não acreditar, né, que seria capaz de
de você realizar tudo que você tem hoje ou não? Foi muito tranquilo, as pessoas te Não, apoiaram? tranquilo não foi. Mas assim, como eu sabia o que eu queria, né? E como eu estava alinhada, como eu falei, primeiramente com Deus, eu sempre gosto de colocar tudo que eu vou fazer em oração Sim, antes. E alinhado com a minha família, e eles estavam me apoiando, então eu não senti dificuldades. Porque quando você não tem, vamos dizer assim, alguém que acredite em você, principalmente sua família, aí fica mais difícil. Mas eu tinha minha família, que sempre acreditou em mim, né? Que sempre me ajudaram, também me dão suporte quando eu preciso. Porque a gente também precisa ter, como mãe, a gente precisa também ter nossa rede de apoio. sim, com certeza. E para você, como é que é ali conciliar, né? A gente já falou ainda agorinha, você mesmo falou ainda agorinha sobre a questão do trabalho, de família, né? Mas como é para você no hoje conciliar essa questão de tanto trabalhar fora, quanto também cuidar da área do marido, de casa Uhum. também, né? Como é que é? Olha, é bem, vamos dizer assim, é bem desafiador para a gente, porque a gente é multitarefas, a mulher ela é multitarefas, mas a gente consegue conciliar, apesar da gente ter uma vida assim mais corrida, Sim, acabar muitas vezes não sobrando tempo para a gente mesmo, mas a gente precisa. Mas eu acabei outro dia lendo que a gente, todo mundo tem 24 horas. Então, o que é que a gente precisa fazer? E eu não digo mais isso, que eu não tenho tempo. Eu só digo que eu vou remanejar, né? Projetar algumas coisas, porque quando eu consigo gerenciar o meu tempo, eu consigo fazer todas as minhas tarefas. Porque hoje em dia a gente perde muito tempo na sim, rede social, perde muito tempo em outras coisas, tempo que você poderia estar investindo na sua família, com seus filhos, no seu trabalho para resolver alguma demanda. E aí a gente precisa voltar para o foco de novo. Então é é verdade gerenciar mesmo. mesmo, gerenciar o seu tempo. E é dessa forma mesmo. Até porque chega final do dia, gente, aí eu não fiz nadinha que era para fazer, né? Por quê? Porque focou em outras coisas. E é isso, é como você falou, né? Cada vez mais a questão do marketing das redes sociais, né? Uhum. Vem tomando ali muito tempo pra gente, né? E mais assim, quando a gente tem uma empresa, a gente entende que hoje em dia mais tem que estar ligado ao marketing, né? Uhum. E aí você até falou agora uma coisa que eu até lembrei de mim mesmo, quando chego em casa, ainda lembro de fazer qualquer coisa, eu mando logo assim o áudio, por quê? Porque depois eu vou fazer outras coisas e acabo esquecendo, né? De tanta correria que é. E no agora, qual o conselho que você daria para quem quer começar na área que você trabalha? Olha, eu até disse essa semana passada que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu estaria em um patamar muito mais elevado. É, assim, se qualificar. Quando eu já sei o que eu quero, a gente começa a buscar qualificações, cursos, né, na direção. E aí não é só a teoria, não é só Sim, cursos, né? E hoje, como o mundo tá bem diferente, assim, bem diferenciado, principalmente da pandemia para cá, porque como as pessoas passaram a ficar muito em casa, o marketing ele deu um boom, né? A rede social. sim. Então, o que acontece? Eu sempre gostei dessa parte da rede social, do marketing. Eu gosto de participar assim, de projetos desse tipo. E eu sempre gostei de fazer vídeos. Então, entender de pessoas, um pouco de pessoas, e entender de marketing é um diferencial muito grande hoje em dia em qualquer trabalho. Em qualquer trabalho, porque não adianta você fazer um bom trabalho lá e ninguém não te conhecer nas quatro paredes e ninguém te conhecer, ninguém saber que é você. Hoje em dia o marketing ele é uma vitrine e ele te ajuda a prosperar. É isso mesmo. E aí, já que a gente está falando sobre essa questão de vitrine, né? Eu queria lhe perguntar agora, você acha que o Instagram, ele é hoje uma ferramenta de trabalho para as pessoas que são empresárias, empreendedoras, ou não? Você ainda acha melhor o boca em Hum, boca ainda hoje em dia? os dois, Trabalho ali junto, mais né? o Instagram, pelo que eu tenho visto e estudado,
O Instagram, ele é uma vitrine realmente. E a partir de um vídeo seu, que pode chegar a vários lugares ao Sim. mesmo tempo e a várias pessoas, as pessoas podem ter empatia com você ou pode ser ao contrário, te antipatizar. Tipo assim, te olhar e não gostar de ti. Sim. Mas tu tem conteúdo. Se eles tiveram ali de ti uma primeira impressão de confiança, eles vão sim atrás de você. Tanto é que você vê aí vídeos que viraliza e às vezes você vê um lugar que era desconhecido passar a ser conhecido no dia seguinte. Ah, eu quero ir em tal lugar que eu vi no Instagram, ou que eu vi na internet. Então, é muito importante Isso mesmo. você ter essas estratégias, né? Está ali alinhado também, né, com E o o Instagram Instagram. é sim uma ferramenta muito boa. É o que eu sempre costumo falar aqui, que às vezes a gente não aposta, né, tanto ali no Uhum. Instagram. Ah, porque eu tenho vergonha, sou tímida, né? Mas é como você falou, hoje as pessoas estão cada vez mais assim, hoje está tão moderno as coisas, né, que as pessoas ali acabam procurando. Antigamente era no mapa, né, que as pessoas procuravam, hoje em dia é no Instagram. Verdade. Farmácia tal, laboratório Na tal, verdade, né? a gente já olha logo qual é o Sim. Instagram, porque a gente já quer olhar, já quer ter uma É, ideia de como é que é. sim, os trabalhos, serviço, né? Justamente, você quer, se você vai procurar um profissional, vamos dizer assim, eu quero um médico tal. Se você, eu já quero olhar qual foi o resultado dele. Eu quero olhar já, É. por exemplo, o emagrecimento, que é uma coisa hoje que todo mundo Sim, quer, e eu também tô nessa, caminhando nessa aí. caminhada. É, esses dias eu postei no Instagram assim, passei do 46 para o 42. Minha amiga choveu de direct para Perguntando. saber o que era que eu estava fazendo, entendeu? E aí eu disse, tô fazendo tratamento e tudo, e fui falando. E assim, é uma ferramenta poderosíssima. Se Sim, você souber usar. utilizar, tiver as estratégias corretas, você voa. É isso mesmo. É ali, é constante, né? Ali também, né? Porque às vezes as pessoas. Ah, eu posto uma foto um ano, no outro ano vai aparecer de novo, né? Mas tá ali constante em informações também e evolução Uhum. também, né? Cada dia mais. Porque se você não tiver conteúdo, você não cai na graça das Sim, pessoas. Tem que ter o conteúdo e tem que ter um pouquinho também de humor, né? sim, De estratégia para poder continuar. é isso mesmo. E agora a gente vai ter que terminar. Nós vamos ter que terminar. Tá? Mas eu quero te agradecer por você ter topado, né? Tá vindo, ter viajado também com as meninas, né? Pra estar contando um pouco dessa história, do seu começo, da sua trajetória, tá? Antes da gente terminar, você poderia só falar qual o Instagram que a gente acha vocês, como é que a gente faz ali pra Tá. estar seguindo, acompanhando. O profissional é Lab Canaã e o meu é Mipsa. MYPHI, dois S e um A. Através do meu, vocês vão me achar lá no Instagram do Do laboratório, porque laboratório, tem né? um link lá na bio. Nossa, já facilita também, né? Pois então, tá bom. Muito obrigada, tá, por ter topado Obrigada, e estar digo eu participando do nosso também. episódio. Eu que agradeço. E, madames, vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.